A JMN está envolvida em várias construções de templos em todas as regiões do Brasil. Contribua com os campos missionários da JMN. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Paz em Jesus, eu sou o diácono Glauco Rodrigues e este é o programa Capacitação Diaconal. Eu convido você para, juntamente comigo, conversarmos e explorarmos um pouco o tema diáconos e missões, um tema muito atuante, muito presente em nossas vidas, em nossas igrejas, dentro da realidade do dia a dia de cada cristão. Sejam muito bem-vindos e fique conosco até o final, o nosso programa está começando. Olá, meus irmãos queridos, muito bom contar com a presença de cada um de vocês aqui. Gostaríamos de saudar a presença de você, internauta, que nos prestigia com a sua audiência, a você, simpatizante do Evangelho, pastor, presbítero, diácono, seja muito bem-vindo a este programa, que é feito com muito carinho para você. Gostaríamos de, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, divulgar as nossas redes sociais para você que está nos conhecendo pela primeira vez. O Grupo dos Diáconos do Brasil é um grupo essencialmente formado por diáconos das diversas igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil e por outros países. E se você tem interesse em entrar em contato conosco, se você é diácono e quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, entre em contato conosco através do DDD 81 99668 0199, 81
99668-0199. Nos siga no Instagram, no @Diáconos do Brasil. No Facebook, o nosso endereço é Diáconos do Brasil, @Diáconos do Brasil. E no YouTube, você pode nos encontrar no endereço do Junta Diaconal de Pernambuco. Curta a nossa página, inscreva-se no canal, compartilhe, divulgue esse projeto, porque tudo isto é feito com muito carinho para você. E o nosso chat no YouTube está aberto para você, querido internauta, exercer a sua liberdade de expressão, dê as nossas sugestões, dê as suas sugestões e suas críticas, sugestões de pauta. Estamos à disposição para lhe escutar. Hoje, nós estamos trazendo pela primeira vez 2 convidados simultâneos para conversar conosco a respeito de um tema muito presente em nossas vidas, na vida de cada cristão. Hoje nós vamos discutir o papel do diácono e as missões, diáconos e missões, e temos a grata satisfação de conversar com os nossos convidados, o missionário Marcelo Costa, que atua lá em Moçambique, e o nosso missionário Paulo Ribeiro, que atua na região do estado do Piauí, na capital Teresina, na região metropolitana, com comunidades carentes. Então, hoje nós temos 2 realidades diferentes. Uma que atua com comunidades carentes dentro do Brasil e o outro que atua fora do Brasil, lá na África, também com comunidades carentes e repleta de desafios, com culturas diferentes, um país que é dominado por religiões diferentes. Então, meus irmãos queridos, vamos receber aqui os nossos missionários amados. Diácono Paulo, seja muito bem-vindo, meu irmão. A nossa saudação, gostaríamos de lhe cumprimentar e gostaríamos de escutar a sua saudação para todos os diáconos do Brasil. Boa noite, o meu amado irmão Diácono Glauco, Deus abençoe a todos. Boa noite ao missionário Marcelo aí, que Deus abençoe. E também quero dar boa noite aos meus amados irmãos diáconos da Junta Diaconal de Pernambuco, a JDPE. Deus abençoe a todos, que continue realizando esse belo trabalho que vocês têm feito aí, e eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, e que Deus continue sendo glorificado na vida dessa Junta Diaconal de Pernambuco, homens de Deus compromissados com a ação social. Amém. Diácono querido, amado, Diácono Paulo, nosso abraço. E vamos escutar agora a nossa saudação do missionário Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Sua saudação para os nossos internautas e os diáconos da Igreja Presbiteriana que estão nos honrando com a sua audiência. Obrigado, é um prazer poder estar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite ao diácono Glauco, também ao missionário Paulo. Aí realmente é um privilégio podermos participar desse tempo junto e estarmos tendo esse tempo de conversa com a junta, né, da diaconia, mas com vários diáconos de todo o Brasil, e podemos conversar de um assunto tão pertinente, né, falarmos sobre a diaconia, mas também a questão missionária dentro da diaconia e como podemos nos envolver realmente em missões nesse processo. Então é um prazer poder estarmos com vocês e podermos ter esse tempo para conversarmos um pouquinho hoje. Muito obrigado, meu irmão. O ofício do diaconato é cheio de desafios, assim também como o exercício do evangelismo de missões, né? Recheado de desafios. Eu gostaria de justamente aproveitar a oportunidade para perguntar para vocês sobre essa questão do desafio. O que motivou cada um de vocês para saírem das casas de vocês, dos estados da onde vocês moram e serem levados para lugares tão distantes? Antes de vocês me responderem isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco da onde vocês nasceram, de onde vocês vieram, rapidamente, começando pelo missionário Marcelo. Da onde o irmão nasceu, qual é o seu estado, qual a sua história, meu irmão?
Então, prazer, meu nome é Marcelo, então, sou casado com Evelyn, temos 2 filhos, Lucas e Daniel. Eu nasci em São Paulo, mas toda a minha vida morei em Toledo, no Paraná, então conheci a minha esposa já na adolescência e juventude, assim, vamos dizer, aqui em Toledo mesmo, nos casamos, então, mas é interessante que mesmo antes de nos casarmos, nós tínhamos já muito forte a questão de chamado missionário, servimos ao Senhor entre um povo não alcançado. Então foi interessante que a nossa própria, quando nós pensamos em casar, quando nós conversamos em nos casar e pensar sobre namoro e tudo mais, nós já começamos pensando realmente sobre a questão de servir ao Senhor. E é interessante quando a gente fala sobre chamado, né, como funciona o chamado e tudo, porque é algo realmente complicado de explicar, mas é algo que realmente que Deus coloca no nosso coração. Nós entendemos que todos nós somos chamados para levar o evangelho, anunciar a Cristo, né, seja talvez em Recife, Pernambuco, ou Piauí, ou Brasil, mas Deus também às vezes chama alguns para alguns trabalhos diferentes, né? Alguns trabalhos específicos, como ele tem levado o missionário Paulo, como ele tem chamado a mim e a minha família. E pela graça de Deus, então, Deus tem nos levado, vamos dizer assim, e nos direcionado também a estar servindo, então, no norte de Moçambique, onde temos trabalhado atualmente. Temos trabalhado entre um povo Muani, que é um povo não alcançado. Então, uma das coisas que nós tínhamos desde o início do nosso casamento, tanto eu quanto minha esposa, foi sempre o desejo de levarmos o evangelho onde o evangelho ainda não havia sido anunciado. E hoje, entre o povo Moni é um povo com cerca de 300 mil pessoas, e atualmente nós temos cerca de 25 cristãos, o restante são muçulmanos. Então, uma realidade muito diferente. Então, a gente entende que seja um desafio, mas também é um privilégio que Deus nos concede de podermos anunciar a Cristo entre um povo não alcançado e, mais especificamente, entre o povo muçulmano ali no norte de Moçambique. Então, realmente, desafios vêm e virão, mas eu acho que nos sustenta realmente entendemos que o Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos sustenta e é o mesmo Deus que vai nos direcionar a cada dia nos passos que devemos seguir e caminhar, e dessa forma, então, nos dá também tranquilidade para exercer realmente e seguirmos naquilo que Ele tem nos direcionado. Ok, amém. Missionário Paulo, meu irmão, nos fale um pouco sobre você, da onde você veio e qual a realidade do seu trabalho aí no estado do Piauí. Ok. Bom, eu sou natural de Campina Grande, Paraíba, né? Mas a minha vida inteira foi na cidade de Recife, praticamente. Eu saí muito pequeno de Campina Grande. Minha família, ela é oriunda de família de militar, e militar viaja muito. Então, a gente migrou para Recife, eu era muito pequeno, e a minha infância, praticamente toda a minha adolescência e juventude foi em Recife mesmo, né? Eu sou natural de Campina Grande. E o meu chamado missionário, ele é muito interessante que quando eu conheci a Cristo, eu conheci e fui fazer parte da Assembleia de Deus. E foi lá no culto missionário, na Assembleia de Deus, ouvindo um pregador missionário vindo da África. Ele estava na Angola, ele era missionário em Angola, e nessa noite foi realizado um culto missionário, e foi nesse dia que o Senhor me chamou para a obra missionária. É muito interessante, né? E esse período, depois que eu recebi o chamado de Deus, o chamado interno do Senhor, eu comecei a entrar no seminário. Fiz um seminário lá em Tigipió, fiz missiologia, tive experiência de evangelizar a tribo Funiô, lá em Águas Belas. Então, o chamado missionário se deu realizando trabalhos locais, e quando foi há 8 anos depois, eu me casei, com minha esposa, Linda Ribeiro. Tivemos, aí, ao longo desse mais de 20 anos de casado, 3 filhas, que estão conosco aqui, servindo ao Senhor, na obra missionária aqui em Teresina, né? E o Senhor, ele tem nos abençoado, né? O Senhor tem derramado da sua graça. Teresina mesmo é uma cidade, é a capital do Piauí, tem quase 900 mil pessoas, onde 78% da população aqui da cidade é católico. Então, o desafio é você continuar pregando o evangelho, mas na dependência de que o Espírito Santo possa convencer aqueles que estão em idolatria, que estão afundados no pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o desafio é
a idolatria reinante aqui, entendeu? As pessoas são entregues à sua idolatria, o vício da bebida, as drogas. Então, isso constitui um desafio, né? E o Senhor tem, como disse o missionário Marcelo, que o Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que supre todas as necessidades. Então, nessa convicção do chamado do Senhor, acreditamos que o Senhor, ele já está começando a realizar milagres e maravilhas e transformações de vidas, porque milagres não é só cura miraculosa, mas uma alma que se converte, sai das trevas, da idolatria e entrega-se para Jesus, é um milagre da transformação e do novo nascimento. Estamos aqui focados no evangelismo, no discipulado, juntamente com minha família, e estamos vendo aí a mão do Senhor, apesar da pandemia, mas estamos vendo o Senhor nos dando os primeiros frutos do trabalho com o qual nós estamos inseridos, o trabalho de revitalização e plantação. Amém. Meu irmão querido Marcelo, eu gostaria de lhe perguntar o que foi que levou, o que é que lhe motivou a sair daqui do Brasil para ir para um lugar tão longe, tão cheio de desafios, como lá na África, e por que especificamente Moçambique? Então, é interessante. Nós realmente, assim, sempre tínhamos a gente sempre conversava e orávamos muito o desejo de levarmos, como comentei anteriormente, o evangelho a um povo não alcançado. E eu tinha muito forte o desejo de trabalhar também com muçulmanos. E então, quando nós fomos então para o campo missionário, conversamos com a nossa igreja. Então, antes disso, fizemos também treinamento teológico, treinamento missiológico, fui ordenado pastor. Então, depois disso, nós fomos então no processo de sair ao campo. E nesse processo, então, nós estivemos conversando com a igreja e também fizemos uma parceria com a MIAF, que é a Missão para o Interior da África, uma missão que já trabalha há mais de 100 anos no continente africano, para termos um suporte também. E eles, então, nos indicaram algumas questões, por questão dos nossos filhos. Então, nós estávamos dispostos também a levar o evangelho a um povo não alcançado e o muçulmano. Mas nós também queríamos ter um lugar onde nós pudéssemos ter uma escola para os nossos filhos. Então, nós conversamos com a missão nos deu 3 opções de lugares. Então, foi Norte Moçambique, foi na época Ruanda, e o outro país eu não lembro exatamente. Mas então nós estivemos orando, conversando e, enfim, Deus acabou nos direcionando então para estarmos servindo ali no norte de Moçambique entre o povo Moni. Então não foi nada assim de extraordinário, né? O céu se abriu ou algo apareceu no céu e falou, vá para aquele lugar. Não. Foi realmente a questão de entendermos que Deus, de levarmos o evangelho realmente a um povo não alcançado, queríamos entre um muçulmano, então vimos algumas opções e realmente fomos aquela questão de obedecer o ID do Senhor, o chamado dele, realmente chegarmos lá. Então não foi nada assim muito extraordinário, foi algo realmente de vermos a necessidade, um lugar onde poderíamos servir com nossos dons e talentos, e um local que oferecesse então uma escola para os nossos filhos estudarem, né? Então estamos lá já fazem 6 anos servindo ao Senhor ali em Pemba, norte de Moçambique. Missionário Paulo, o que é que motivou, o que é que te levou para você e sua família saírem daqui de Recife para ir para o estado do Piauí, especificamente lá na cidade de Teresina, para um local na região metropolitana recheado de comunidades carentes, desafios de realidade de drogas e convívio com pessoas de diversas e variadas ideologias. O que é que lhe fez sair daqui para esse lugar especificamente? Bom dia, Glauco. O que nos fez sair, né, deixar a nossa realidade, o conforto de Recife, né, a nossa cidade que nós amamos, primeiro foi a convicção do chamado, né, a convicção do chamado do Senhor e também o amor às almas perdidas. Mas é interessante que quando eu estava me preparando no seminário, me preparando academicamente, né, eu tenho um carinho especial muito lá pelo sertão do Pernambuco. Então, eu até, particularmente, eu pensei que nós seríamos enviados para o sertão do Pernambuco, que é uma realidade bem diferente da realidade de Recife. E chega a ser
até quase que uma missão transcultural, porque é uma cultura completamente diferente, uma cultura sertaneja para a cultura da nossa cidade de Pernambuco. Mas só que o Senhor nos direcionou para cá, para Teresina. Então, eu vim para cá, eu já tinha acabado de fazer o curso CPO, curso de preparação de obreiros, e eu estava esperando, da parte do Senhor, ser direcionado para alguma área geográfica no Brasil. E eu fiquei muito surpreso, assim, o Senhor, ele nos direcionou para cá, para Teresina. Era uma cidade que eu pouco pesquisava, eu conhecia muito pouco da cidade de Teresina, e eu já estava pesquisando algo muito sobre o sertão, mas o Senhor nos direcionou para cá. E, como você bem frisou, Teresina é uma cidade bem desenvolvida, é a capital do Piauí, mas tem as suas comunidades carentes. Estamos aqui trabalhando no campo missionário Morro da Esperança, que era conhecido como o antigo Morro do Urubu, mas por causa desse nome que a comunidade não aceitou, então foi mudado para o Morro da Esperança. É uma comunidade que até alguns anos atrás era muito dominado lá pelo tráfico de droga. Ainda é hoje, mas a violência ela tem diminuído um pouco, mas ainda há violência, carência, pessoas necessitadas, pessoas desempregadas, pessoas vivendo em realidade muito, muito carente, né? Pobre ainda. Mas tem também aquela parte mais melhor economicamente, mais desenvolvida economicamente. Então, tudo isso traz-nos desafios. Estamos aqui trabalhando com todo esse desafio, trabalhando com toda a faixa etária, com pessoas de níveis diferentes, economicamente falando. Então, isso foi que nos motivou, foi primeiro o amor a Deus, a convicção do chamado e amor às almas perdidas. Certo. Bom, falando aqui de desafios, nós chegamos à conclusão aí que cada um desenvolve um trabalho missionário aonde em um local predomina a religião muçulmana, em um outro local predomina essencialmente a religião católica. Então, eu pergunto para vocês, missionário Marcelo, como é atuar, principalmente desenvolvendo a pregação da fé reformada em um local predominantemente muçulmano, recheado de desafios, e ainda mais, Moçambique está numa guerra, né, dividido, né, a parte norte e a parte sul, e a parte sul é essencialmente cristão, né, e a parte norte é muçulmana, e você está na parte norte, onde predominam os muçulmanos. Então, quais são os desafios para levar a fé reformada para uma área predominantemente muçulmana? Eu acho que o grande desafio e a questão realmente do evangelismo, discipulado entre o povo muçulmano é um pouco diferente. Nós não temos, então, assim, nós não chegamos falando que Jesus Cristo ou falando sobre realmente alguma coisa específica. Nós realmente criamos relacionamentos com o povo, né? Então, uma das formas de criarmos relacionamento é usarmos também as nossas profissões como meio de alcançarmos o povo. Então, a questão de podermos levar o evangelho não é um processo rápido, mas às vezes é um processo lento. Então, um processo, às vezes, que demora meses, anos, para podermos, aos poucos, ganharmos a confiança do povo e sermos também recebidos e fazermos parte da comunidade em que eles estão inseridos. Porque é interessante que nós trabalhamos num contexto muçulmano, mas também é uma cultura tribal e também uma cultura animista junto de tudo isso. Então, antes de eu levar o evangelho a alguma coisa, eu preciso pertencer à comunidade que eles fazem parte. E o pertencer envolve realmente nós nos envolvermos com a comunidade, desenvolvermos projetos sociais. Então, por exemplo, minha esposa é enfermeira. E a realidade que nós vivemos hoje é de refugiados de guerra, que como o diácono comentou com a gente, de Pemba, bem Cabo Delgado, norte, extremo já de Moçambique até Tanzânia, existe uma guerra e existe hoje uma estimativa de cerca de 700 mil refugiados. Então, todos os refugiados, muitos estão bem próximos hoje da nossa casa, onde nós estamos. Então, como levarmos o evangelho para eles? É realmente demonstrarmos o amor de Cristo, claro, na área de saúde, como minha esposa ajudamos na construção de casa, ajudamos com comida, com alimentação,
mas nós usamos tudo isso como uma ponte ao atingirmos o objetivo realmente que é levarmos o evangelho. E eu acredito que a questão da fé reformada é realmente nós vivemos a nossa vida de forma fiel à palavra e também apresentarmos a palavra de Deus a eles de forma fiel, não negociando princípios, mas sempre realmente mostrando claro, não o que nós queremos dizer, mas o que o Senhor nos ensina e o que o Senhor quer dizer a eles também, né? Então eu acho que é um processo mais longo, mas pela graça de Deus, Deus tem dado o privilégio de podermos, aos poucos, podemos levar o evangelho. E o último ano, por exemplo, depois de 5 anos desse relacionamento, desse processo de trabalharmos com eles, nós começamos, Deus começou, né, uma igreja Muani, então começamos uma pequena igreja, nos reunimos, a gente chama um pequeno grupo, nós não chamamos igreja lá, por questões culturais mesmo, mas é onde sentamos embaixo da árvore, às vezes no quintal de casa, no chão, em cima de uma esteira, onde podemos abrir a Bíblia e realmente compartilhar a palavra com eles. E por muitos deles serem analfabetos, então o estudo da Bíblia é muito simples. Nós lemos um texto da palavra, relemos o texto, então expomos também o contexto daquela passagem, passamos com eles novamente, então procuramos tirar do texto realmente algumas aplicações e usarmos para a vida deles. Então, eu acho que é esse investir tempo, muitas vezes, de forma simples na vida dessas pessoas, dentro da simplicidade delas, mas não negociando realmente a palavra de Deus. Então, é um desafio realmente moldar realmente tudo isso, né? E um passo importante é a gente entender a cultura do povo também, entendermos realmente o contexto que nós estamos trabalhando para podermos realmente levar o evangelho de forma contextualizada, mas não negociando a palavra de Deus. Então, são passos importantes e desafiadores realmente, né? Esse processo. Mas nós vemos que Deus tem dado oportunidades, realmente, de usarmos as nossas profissões. Eu sou professor de educação física, por exemplo, trabalho com futebol também com eles. Então, a gente usa isso como ponte de acesso ao povo, mas com o objetivo maior, realmente, de estar anunciando o amor de Cristo. Nossa oração, realmente, para que essa igreja que tem nascido seja uma igreja cristocêntrica, que o islamismo, que o animismo fique para trás e que Cristo seja glorificado dentro da igreja. Certo. E no caso de você, meu irmão Paulo, como é lidar com esse desafio de levar a fé reformada num ambiente onde é predominantemente católico ou neopentecostal, né? Basicamente arminiano, dispensacionalista? Como é que você lida com essa realidade no dia a dia de lidar com tantos desafios aí? Boa pergunta, Diácono. É o seguinte, eu lembro que antes de eu chegar aqui em Teresina, eu tive uma conversa com o Dr. Augusto Nicodemos. E eu falei para ele que estava me preparando para ser missionário aqui no campo, aqui em Teresina. E eu pedi alguns conselhos para ele, e ele disse o seguinte para mim: seja fiel à Escritura. Pregue a palavra de Deus. Se possível, de maneira expositiva. Expõe o texto. Não pregue mensagem carapuça. Pregue somente a Escritura. E o Espírito Santo, ele convencerá os homens dos seus pecados, da justiça e do juízo. Além desse conselho, dessa palavra que ele falou, é a questão, como você falou, o desafio é grande, porque, por exemplo, 78% das pessoas aqui dessa cidade são católicos. E tem católicos praticantes e tem aqueles católicos por tradição ou catolicismo popular. Pessoas que se dizem católicos porque o pai é, mas nunca foi para uma igreja católica. Mas tem aquela convicção dele, tem aquela idolatria. E, além do catolicismo, que é muito forte aqui, nós temos as seitas como o Testemunho de Jeová, o mormonismo, o adventismo, e tem igrejas neopentecostais. Então, o que é que nós estamos fazendo? Apenas expondo o texto, pregando a palavra de Deus, vivendo o evangelho com a nossa vida e pregando com nossos lábios, expondo a verdade do evangelho. Nós fazemos uso, por exemplo, dos três símbolos, dos 3 documentos que nós temos, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, que são material reformado,
que trata da doutrina fiel, que ecoa as Escrituras. Então, o que nós estamos fazendo é pregando a palavra de Deus. Por exemplo, na nossa congregação, nós temos recebido visitantes de igrejas neopentecostais. Nós temos recebido pessoas, até mesmo de Testemunho de Jeová. Então, elas comentam como, depois, que gostou da pregação, a pregação foi expositiva, que entendeu as Escrituras, e que, assim, diz que vai voltar depois. Ou seja, eles fazem comparação, eles veem a diferença que há entre pregar a Escritura e simplesmente barganhar a palavra de Deus, como a gente vê muito por aí. Ou seja, o missionário disse muito bem que não é negociar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Então, o desafio é muito grande, porque as pessoas estão cegas pelo catolicismo e estão levando o seu pensamento para outro tipo de evangelho. Mas, pregando a palavra, sendo fiel à Escritura, para a glória de Deus. Certo. Missionário Marcelo, me diga uma coisa, e a mesma pergunta eu vou fazer para o Paulo. Como lidar com a questão do evangelismo num local onde é predominantemente muçulmano, inclusive geograficamente, vocês estão num local que, além de ser muçulmano, é um país que está em guerra, e um dos lados da guerra é formado por extremistas e insurgentes. Então, a minha pergunta é, num local onde essencialmente é formado por muçulmanos, ali você encontra pessoas que são convertidas. Existe algum tipo de retaliação da comunidade em relação a essas pessoas, ou eles convivem harmonicamente com os cristãos que são convertidos pela palavra e atuação do Espírito Santo? É interessante, assim, a gente tem, Moçambique, assim, é um país livre ainda, por exemplo, eu entro no país hoje como missionário, então nós temos essa liberdade, e por sermos estrangeiros, nós nunca tivemos, assim, uma retaliação, né, dos muçulmanos, pelo contrário, por nós fazermos parte da comunidade, vivemos com ele, trabalharmos com eles, ali nós temos até o cuidado deles para com as nossas vidas, mesmo eles sendo muçulmanos e nós sendo cristãos. Mas quando realmente Deus converte, então, uma pessoa do próprio povo, por exemplo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma família lá, uma irmã se converteu, por exemplo. Então, porque dentro da cultura muani que nós trabalhamos, que é o povo que nós trabalhamos, então eles têm muita questão assim, o ser islâmico não é só uma religião, mas é uma identidade. Então, eu nasci muani, eu nasci muçulmano. Então, eles têm isso muito forte. Então, vou contar um testemunho, por exemplo, de uma jovem que começou a ouvir o evangelho, realmente o pai dela era um sheikh, um líder muçulmano, e ela realmente começou a ouvir o evangelho, ela e a irmã dela, e com o passar do tempo ela começou a se interessar mais pelo evangelho, e realmente houve uma conversão, uma transformação na vida dela para Cristo Jesus. Mas ela não podia expor isso para a família dela, porque ela tinha medo de ser expulsa de casa ou sofrer agressões. Mas com o passar do tempo, então, ela começou a buscar mais a Deus, buscar Jesus e tudo mais, e o pai dela descobriu, então, que ela era cristã, que ela realmente começou a seguir a Insa Macia, como nós chamamos, que é Jesus Cristo. E nesse processo, então, o pai dela, um dia, chamou essas duas irmãs e confrontou. Ou vocês negam a Cristo, ou vocês vão apanhar. E elas falaram assim, não, nós não vamos negar a Cristo, nós vamos continuar caminhando com Cristo. Então, o pai dela pegou uma borracha preta que tinha lá, bateu muito nelas. As duas foram parar no hospital, ficaram uma semana internada. Quando voltaram, então, para casa, o pai e mais outros líderes muçulmanos estavam esperando elas e confrontaram. Vocês vão negar a Cristo ou vão ser expulsas de casa? A irmã mais nova tinha 13, 14 anos, voltou para o islamismo. A irmã mais velha, então, ela falou, não vou negar a Cristo, vou continuar firme com Cristo. Então, nesse momento, o pai expulsou ela de casa. E falou que ela não fazia mais parte da família dela. E no contexto de comunidade, você não fazer parte da família mais, isso envolve você não ter mais onde morar, você não se identificar mais com a sua família e você não ter mais o que comer também, porque como eles vivem em comunidade e a pobreza é muito grande, então o que tem um reparte com o outro.
Então, essa jovem foi expulsa de casa, graças a Deus, uma outra senhora, Moni também, que foi resgatada por Cristo, acolheu essa irmã, e hoje ela tem dado testemunho de Cristo. Mas sempre a família ainda continua realmente ameaçando, desafiando ela e tudo mais. Então, a gente percebe assim que às vezes em lugares mais improváveis Deus age de formas que nós não compreendemos. E realmente é mostrar realmente que quem transforma não somos o nosso falar, mas é próprio Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus transforma e modifica essas vidas, realmente a gente percebe na vida delas o testemunho delas. E é interessante nessa jovem que eu comentei, né, que o desejo e a paixão dela hoje é falar de Cristo para a família dela, é falar de Cristo para os muçulmanos, é anunciar realmente Jesus não como um profeta, como os muçulmanos acreditam, mas anunciar Cristo como Salvador realmente. Então, eu digo assim, o evangelismo é muito simples no dia a dia, você investir o teu tempo na vida de outras pessoas, caminhar o dia a dia com elas, andar junto com elas, estudar a palavra. Então, é um processo longo, que não cabe a nós colher os frutos, mas a Cristo, e que no tempo dele realmente ele faz a obra. E é assim, quando nós vamos para o campo, nós vamos com a ideia que nós vamos ensinar muita coisa. Mas o que nós temos aprendido muito nesses anos é que nós temos aprendido muito com a vida desses irmãos. Realmente a perseverar na fé, a permanecer firme com o Senhor, a realmente mesmo em meio à perseguição, que talvez nós não enfrentamos essa perseguição velada no Brasil, mas eles enfrentam essa questão perseguição interna da sua própria família, eles realmente testemunhando de Cristo. E pelo contrário, em vez de darem um passo para trás, pelo contrário, quer dar um passo à frente e testemunharem de Cristo. Certo, certo. E quanto a você, missionário Paulo, no que se refere às pessoas que já nascem no berço do catolicismo, ou os jovens que ingressam muito cedo no mundo das drogas e, de repente, conseguem ter acesso à mensagem redentora de Cristo, a mensagem da cruz que liberta, e aí ele quer sair desse mundo das drogas, onde ele lida aí com a realidade com traficantes e com criminalidade, ou as pessoas que têm, desde pequeno, vem lidando com a cultura enraizada do catolicismo histórico aí, e de repente essas pessoas são convertidas pela mensagem de Cristo. Quais são os desafios que você percebe que essas pessoas enfrentam com essa condição histórica? Bom, é muito interessante que essa sua pergunta, Diácono, é o seguinte: eu tenho percebido que as famílias, os mais velhos, os mais antigos, que são católicos, desde o berço, enraizados no catolicismo, eles ensinam aos seus netos, seus filhos e netos, desde a sua tenra idade. Então, eles praticamente trabalham isso na mente da criança desde pequeno. E várias vezes, quando eu vou partir para evangelizar aqui nos bairros, teve uma garotinha que ela tem o quê? Ela tem mais ou menos uns 6 anos de idade, e eu chamei ela, convidei ela está com o irmão dela maior, e ela disse: pastor, ele me chama aqui de pastor, né? Pastor, olha, eu não vou para a sua igreja evangélica não, porque eu sou católica, apostólica, romana. Então, ela falou com tanta convicção que eu disse: rapaz, eu nunca vi uma coisa dessa. Então, as crianças aqui, elas são muito enraizadas. Quando acontece de a gente for evangelizar na casa de uma família que é católica, e de repente um jovem, o outro jovem, fazer perguntas, assim, uma pergunta que chamou a atenção numa mensagem que nós trouxemos, o pai e a mãe que é católico, muitas vezes faz de tudo para que a resposta não saia, para que aquele jovem ou aquela moça não se convença do erro que eles estão e da verdade que nós estamos pregando, que é a pessoa do Senhor Jesus. Então, existe uma barreira muito grande. E hoje mesmo, por exemplo, minha esposa, eu e minha filha, a menor, nós fomos evangelizar hoje uma casa, e uma coisa que um senhor falou, ele disse o seguinte: olha, eu sou católico, apostólico, romano, e eu não gosto de igreja evangélica. Eu já tenho a minha religião. Eu tenho as minhas convicções. E veio contra-argumentar comigo. Eu tive que também mostrar a verdade do evangelho. Até que ele chegou para nós e disse: realmente, eu não tenho argumento.
Eu não tenho argumento para o que você falou agora. Você está certo, mas eu sou católico, nasci católico, sou católico e vou morrer católico. Então, você vê a cegueira muito grande. Tem alguns jovens que estão frequentando a nossa igreja que estavam fazendo crisma, fazendo a primeira comunhão. Eu vejo assim, que é um milagre muito grande que está acontecendo. Ele já estava embarcando, já entrando no catolicismo. Só que nós, por meio do futebol, por meio de uma boa conversa, por meio de convite para assistir os cultos, discipulado, foi que esse jovem, a mente começou a se abrir. E ele hoje está frequentando a nossa igreja. Mas eu percebo que a família não gosta. A família dele é contra os avós, os primos, e fica na cabeça dele conversando e falando para ele sair da igreja, mas ele está bem convencido, está bem convicto. Então, a batalha é muito grande. É uma batalha espiritual, é uma batalha cultural, enraizada no coração das pessoas. Por isso que eu considero um milagre quando um jovem ou alguém que já está tão forte, tão dentro do catolicismo, se converte a Cristo. Eu considero um milagre, uma grande transformação. Estamos envolvidos muito com o evangelismo. É evangelismo o tempo todo, como diz o nosso amado missionário Ronaldo Lidório. É evangelismo abundante. É discipulado, sempre fazendo discipulado na casa das pessoas. Então, assim, o desafio é muito grande. Mas o maior é aquele que nos chamou para essa grande obra. A obra é do Senhor, a obra é santa. Ok, eu gostaria de entrar na seara dos diáconos, já que esse programa tem um foco voltado para os diáconos e a sua área de atuação, e gostaria de falar um pouco sobre ação social cristocêntrica. Nós estamos ainda durante um período de pandemia, já estamos no 2º ano, e, de um modo geral, as igrejas aqui no Brasil, elas atuam com parcerias, com mantenedores, verbas para juntas diaconais, entrega de cestas de alimentos, compra de medicamentos, verbas para ajuda para pagar uma conta, um aluguel, uma conta de água, de luz, o que seja. Então, dito isso, eu pergunto a vocês, como funciona a questão da ação social cristocêntrica nas comunidades onde vocês atuam? E aí eu gostaria de inverter agora e pedir para que o nosso missionário Paulo responda primeiro. Como funciona, de um modo geral, a parte de ação social aí de vocês? Bom, a pandemia ela começou basicamente em março de 2020. E daí, com tudo fechado aqui em Teresina, por causa dos lockdown, muita gente perdeu seus empregos. Muita gente que a gente conhece, até de gente da nossa igreja também, alguns irmãos. Então, tivemos uma reunião com a Comissão Executiva da Junta de Missões Nacionais, e, inclusive, na época, o presidente da Junta de Missões era o reverendo Arival Dias Casimiro. Eu lembro que nessa reunião que nós tivemos com ele, ele falou que a igreja de Pinheiros, de São Paulo, com a qual ele é o pastor, que também é a igreja do pastor Hernando Dias Lopes, ele pediu para nós, missionários, nos inscrever e dar o nosso nome, se aquele missionário desejasse que a igreja ela desse uma assistência aos campos missionários, entendendo que o contexto de cada campo era um contexto de necessidade social, de socorro aos necessitados, aos desempregados e às famílias que estavam precisando de alimentação por causa do que estava acontecendo. Então, por 3 temporadas, por 3 etapas, nós aqui recebemos doações dessa igreja amada, da igreja de Pinheiros, e foram 3 doações que foram revertidas em compra de cestas básicas. Então, nós aproveitamos a oportunidade de pregar o evangelho para outras famílias que nós não conhecemos e levando cestas básicas para essas famílias e levando o evangelho cristocêntrico
falando que, do jeito que nós estamos levando o alimento material, Cristo alimenta espiritual com a sua palavra. Ele é a água viva. Então, estávamos associando um evangelismo cristocêntrico com um socorro de ação social, que é também um trabalho diaconal. Então, muitas famílias foram alcançadas, muitas famílias receberam cestas básicas, foi um trabalho, assim, que Deus foi glorificado, muitas famílias agradeceram, famílias que não conheciam a nossa congregação passaram a conhecer e até visitar a nossa congregação. Hoje, ainda temos contato com essas famílias, os filhos dessas famílias, alguns já frequentam a nossa congregação. Então, nós associamos ação social com pregação do evangelho, ou seja, uma ação diaconal na obra missionária com a pregação do verdadeiro evangelho. Então, esse trabalho de ação social abriu as portas para conhecermos mais famílias, para o evangelho ser pregado a mais famílias carentes. Então, foi muito gratificante e muitos missionários, muitos campos missionários, inclusive nós aqui do Morro da Esperança, fomos agraciados com a cooperação da Igreja de Pinheiros, a IPP de Pinheiros, e também, assim, Deus foi muito bondoso para conosco e também com as famílias que foram socorridas num momento muito difícil. Muito bom. E com relação ao irmão aí, Marcelo, nosso querido missionário lá da África, como funciona a questão dessa assistência social vocês, essencialmente, já estão num local desprovido de tudo, né? Onde existem pessoas de diversos níveis, né? Mas impera muito a pobreza aí no norte de Moçambique, né? Então, já por si só, a condição geopolítica, socioeconômica, é bem complicada. O índice de desenvolvimento humano é muito baixo, atividades econômicas escassas. Mas como vocês fazem para ainda tirar, como diz o ditado, leite de pedra e ajudar aqueles que estão na extrema vulnerabilidade e pobreza? Eu vejo assim, a questão da ação social em si mesma eu acho complicado, mas quando nós temos ação social com o fim realmente de anunciarmos a Cristo, é uma ferramenta fantástica como ponte de acesso ao povo. E como o Diácono comentou bem, né, a questão social é muito complicada no contexto que nós trabalhamos, pois são refugiados que fugiram de guerra praticamente, somente com a roupa do corpo. Então eles chegam num contexto muitas vezes feridos, sem ter o que comer, sem ter casa para dormir, um telhado, e muitas vezes dormem simplesmente na beira da praia. Então, se nesse processo nós louvamos a Deus, que Deus também nos deu várias igrejas e pessoas que nos ajudaram a podermos ter alguns alimentos para essas pessoas, conseguimos ajudar com alimentos, construção de casas, construímos também escolas que foram com alguns problemas com o ciclone anterior que aconteceu. E é interessante ver como Deus usou toda essa situação da ação social, de ajudarmos o povo, para que o nome dele fosse glorificado. Então, por exemplo, tem lugares que as pessoas perguntaram, mas vocês são cristãos? Como vocês, sendo cristãos, vieram nos ajudar? E os próprios nossos irmãos muçulmanos não vieram nos ajudar. Então, nós tínhamos uma oportunidade, uma porta aberta para compartilhar do Evangelho. Então, uma coisa que a gente sempre procura fazer nesse processo da ação social, como o missionário Paulo comentou também, não é só a ação social por si só. Mas, é claro, ajudarmos com pão, ajudarmos com a comida, mas sempre procurarmos anunciar o Evangelho de Cristo. No nosso caso, no trabalho que nós realizamos, o povo é analfabeto, fala uma outra língua, uma língua que nós tivemos que aprender, que é o Kimuani também. Então, muitas vezes, falta palavras para nós também podermos discutir a questão do Evangelho com eles, ainda que estamos no processo de aprendizado, mesmo já há 5, 6 anos, mas ainda a gente luta com a língua. Então, o que a gente sempre faz é realmente, a gente ajuda com a alimentação, e nós temos uma Bíblia em áudio, que é uma Bíblia luz solar, que alguns irmãos e igrejas doaram para a gente, então a gente oferece essa Bíblia em áudio, por eles serem analfabetos também, então eles podem escutar essa Bíblia em áudio, e é recarregada luz solar, e falamos para eles, eu quero que vocês escutem, e amanhã ou depois nós voltaremos para conversar com vocês novamente. E é interessante que muitas vezes quando nós voltamos depois para conversar com eles e vamos contar alguma história da Bíblia, ou parábolas, ou histórias de Cristo, eles já conhecem todas as histórias, e eles mesmos já começam a contar as histórias para a gente.
E então nós temos a oportunidade então, de compartilhar o que você acha. Então, realmente, o que você aprendeu com isso? E procuramos, né, expor o texto e tirarmos aplicações para eles. Então, nós vemos realmente que Deus trabalha e Deus usa também essa situação. E eu vejo, assim, a questão da ajuda com o povo, hoje nós temos muita abertura com eles, realmente devido à possibilidade de estarmos auxiliando o povo. E uma forma de demonstrarmos na prática também o amor de Cristo para com esse povo. E é interessante que muitas vezes eles perguntam, mas por que vocês estão fazendo isso? Por que você veio lá do Brasil, está aqui com a gente, por que você está fazendo isso? E quando eles perguntam isso, é a porta, né? Eu digo assim, é a bola quicando na frente do gol para você chutar e pregar o evangelho e anunciar Cristo. E a gente vê que Deus usa essas pequenas coisas que talvez para nós são poucas coisas, mas que Deus usa para que o nome dele seja glorificado e para que o evangelho seja pregado, seja entre os muçulmanos, seja ali para os drogados, católicos, fervorosos. E Deus usa realmente essa questão da ação social, como usa lá em Moçambique, usa no Piauí, pode usar também em Pernambuco, pode usar com a junta diaconal também, pode usar com cada igreja, como uma ferramenta, eu digo assim, como uma ponte de acesso a casas que talvez nós não teríamos acesso, mas que Deus possibilita e nos dá a oportunidade de pregarmos o evangelho. Certo. Vamos avançar. Nós gostaríamos de dizer a todos os internautas que o nosso chat no YouTube está aberto. Se você quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato conosco, basta, nesse momento, você falar tranquilamente que nós, posteriormente, entraremos em contato com você. E também, se você tiver críticas, sugestões de pauta, pode falar também. O nosso número, se você quiser entrar em contato conosco, é o 81 99668 0199. No Instagram, nós temos o @Diáconos do Brasil. E no Facebook, você pode nos encontrar no endereço @Diáconos do Brasil. No YouTube, é Junta Diaconal de Pernambuco. Este programa ele é uma parceria com a Junta Diaconal das diversas igrejas presbiterianas aqui do estado de Pernambuco. Então, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Essa é uma ferramenta muito importante para você. Vamos avançar, estamos já caminhando para a conclusão do nosso programa e vamos correr aqui nas respostas para ver se dá tempo da gente abordar alguns aspectos importantes. E eu gostaria de falar, que vocês falassem rapidamente, assim, se em algum momento vocês chegaram a se deparar com algum risco eminentemente de comprometesse a segurança ou a vida de vocês em relação a lidar com questões de contextos ideológicos, contextos de até mesmo ladrões ou pessoas que ameaçassem a integridade física de vocês e suas famílias. Começar aí com o diácono Paulo, o nosso missionário. Bom, diácono Glauco, assim, algum risco à nossa integridade física de maneira direta, estamos aqui há 2 anos no campo missionário, graças a Deus, até agora não houve assim, certo? Agora, eu posso dizer que, como aqui a cidade, os bairros, né, os bairros carentes, os bairros da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, e aqui na Zona Norte que nós moramos, são bairros que são dominados pelo tráfico de drogas. Isso é claro. Então, um local, uma cidade, um bairro que é dominado lá pelas drogas, evidentemente, a consequência é ter violência. E, assim, nós corremos o risco aqui de, a qualquer momento, quando for evangelizar na rua, ser assaltado. Só um exemplo, a minha filha, ela foi roubada agora no mês de junho. Ela teve o celular dela roubado. Ela estava com alguns colegas conversando lá embaixo. Ela esteve na farmácia. Quando voltou para casa, alguém, um meliante, um bandido, veio com uma arma e levou o celular da minha filha, levou a bolsa dela. Então, a gente lidar aqui com a violência que é muito grande. E isso é decorrente aqui do grande crescimento do tráfico de drogas. Exatamente. Então, e no caso aí, sem querer
desculpe a intromissão, mas é só por uma questão de tempo, o nosso missionário Marcelo já se deparou com alguma realidade adversa que envolvesse a sua questão da integridade física, sua vida, ou ameaça de alguma forma? Ano passado nós tivemos que sair da nossa casa. Dentro da missão nós temos um plano de evacuação, um plano de contingência. Então, por causa da guerra da nossa casa, nós conseguimos ver os ataques, incêndio do grupo extremista, né, os insurgentes. Então, por questão de segurança, nós saímos da nossa casa por um mês, fomos a uma cidade de 300 quilômetros de distância, onde nós morávamos. Mas, graças a Deus, o exército moçambicano retomou algumas áreas e nós pudemos retornar e continuamos lá. Mas é sempre um desafio, né? E um medo. A gente fica assim, com cuidado, sempre tomando alguns cuidados, por vivermos numa região, né, mais próxima de conflito, de guerra. Então é sempre termos atentos ao que está acontecendo ao redor e, num caso de emergência, realmente pegarmos a mochilinha e cairmos fora para não termos perigo de segurança realmente. Então, até por questão dos filhos também pequenos, então nós procuramos zelar por eles também. Certo. No caso específico de vocês que, nesse momento, compartilham conosco do dia a dia, de cada um tem a sua realidade, mas nós temos aqui diversos internautas que, nesse momento, estão assistindo o programa, e o que nós deveríamos falar para esses internautas que sentem o desejo, ou o chamado de exercerem essa vocação de missão, quer seja aqui no Brasil, quer seja fora do Brasil. Então, começando aí pelo missionário Paulo, qual a sua palavra para aquele irmão que nesse momento sente o chamado? Seria a hora de esperar? Seria a hora de abraçar a causa? Seria a hora de estudar primeiramente? O que nós temos a dizer? Bom, assim, o que eu aconselho, né, para esse jovem, essa moça, esse irmão que tem um chamado missionário, é que o chamado é interno. Então, se ele sente o desejo, o chamado de Deus para a obra missionária, meu conselho é que ele entre no Instituto Bíblico do Norte, que se prepare academicamente, que se prepare biblicamente, porque Jesus ele chamou os discípulos dele e preparou 3 anos para que eles pudessem levar o evangelho até os confins da terra. Então, que possam se preparar, a convicção é interna, e que possa se qualificar melhor para que possa servir melhor a Deus no campo, né? E que não espere por muito tempo, não. O Senhor chamou, se prepare e peça a Deus a direção, que Deus ele vai direcionar de maneira eficaz para que ele possa servir a Deus aonde Deus enviar. Mas confiando de que o trabalho no Senhor não é em vão. Maravilha. E, no seu caso, missionário Marcelo, quais suas recomendações para aqueles que, nesse momento, pensam em ingressar nessa área ministerial? Eu acho que o primeiro passo se tem esse chamado, Deus tem confirmado no seu coração, acho que é importante a igreja fazer parte desse processo, né? Então, conversar com o pastor. Eu acho que missões, o desejo de servir começa na igreja local também. Então, sirva na igreja local em que está inserido também. Acho que isso é importante, né? Você fazer parte do corpo de Cristo onde você está inserido e servindo ali também, mostrando realmente serviço. Eu acho que outro passo importante é estudar. E pensando no contexto transcultural fora do Brasil, eu acho que o estudo, não só o estudo teológico, missiológico, mas é importante pensar talvez também no estudo profissional mesmo, uma profissão. Porque hoje a realidade de muitos países, dependendo do contexto que se for trabalhar, se for principalmente muçulmano, em países mais fechados, você não entra mais como missionário, como pastor, você precisa entrar como uma profissão para poder testemunhar de Cristo ali com a sua própria profissão. Então, eu acho que pensando no contexto, se for pensar no contexto transcultural, muçulmano, um povo não alcançado e muitas vezes um local fechado, então ter o estudo profissional, mas também o estudo teológico e missiológico. Acho que tem que ter os dois para poder caminhar, né? E se Deus está chamando, não fique parado, vá. Não fique negociando com Deus. Deus, mas se faz isso, não negocie. Eu acho que quando Deus chama, ele que tem o poder e a autoridade, ele que vai capacitar, ele que vai enviar, ele que vai sustentar. E eu sei que hoje talvez um grande quesito realmente, mas o dólar está tão alto, né? E vivendo no contexto transcultural, a gente pensa em dólar. Mas Deus supre.
Deus é o dono do ouro e da prata e ele vai suprir para que realmente o evangelho dele chegue a todas as nações. Perfeito, perfeito. No caso específico de vocês dois, eu gostaria de saber se tem, para aqueles que querem entrar em contato com vocês, tirar alguma dúvida, ou até mesmo contribuir financeiramente, como fazer para obter mais informações através de um contato direto com vocês ou com uma missão, como se daria? Missionário Paulo, inicie aí, por gentileza. Bom, eu sou missionário aqui em parceria da Junta de Missões Nacionais com a Igreja Eterna do Calvário. Então, nós ali, existe um quadro de missionários da Junta de Missões. Em muitas igrejas presbiterianas, existe lá a nossa foto e tem lá o número, o meu número de contato, né? Mas você pode também entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 81 984820363. Esse é o nosso contato, é o nosso WhatsApp. Aí você entra em contato, conversa, pergunta, nos ajuda, nos apoia aqui no nosso campo missionário, não é? E estamos aí para conversar com os irmãos, pedir oração, que é o mais importante. Nós estamos cobertos das orações do povo de Deus e, claro, que uma oferta missionária ajuda muito, né, para que possamos empregar isso no campo missionário mesmo. Mas esse é meu contato. Os irmãos tiverem à vontade, e os irmãos que estão assistindo ao programa, Deus abençoe a todos. Estamos abertos aí para conversar com vocês. Amém, amém. E quanto a você, meu amado irmão Marcelo, como fazer para alguém entrar em contato, lhe apoiar financeiramente ou até mesmo obter informações? É sempre Diácono, é sempre um prazer receber notícias, né, ou mensagens. Às vezes no campo a gente fica tempo, né, e às vezes chega um WhatsApp de uma pessoa diferente, saudando e tudo. Nossa, é sempre um prazer. Então, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, talvez seja a melhor forma. Nosso WhatsApp, meu WhatsApp é de Moçambique, então é um pouco diferente, mas consegue. É mais 258-788-6636. Então, mais 258-788-6636. E por e-mail também, podemos estar conversando, é marcelo.costa@aimint.org. Então, podemos conversar. E esse próprio e-mail também pode ser por Pix também, então pode fazer contribuição, mas que nem o missionário Paulo comentou, acho que o mais importante é termos esse relacionamento, conversarmos e termos pessoas orando pela obra. Realmente é o que nos sustenta e que nos suporta dia a dia. Então, além do sustento financeiro, o sustento espiritual, com certeza, é a base para que a obra missionária aconteça e para que o avanço do evangelho ocorra realmente. Então, nós somos missionários também da MIAF, como comentou da missão, né? Então, nós temos uma parceria com a MIAF, que é a Missão para o Interior da África, é uma missão internacional, é conhecido como African Inland Mission, AIM, vamos assim dizer, né? Então, também no site da MIAF, quem quiser acessar, também tem mais informações lá dos missionários, também como contribuir e também um pouco mais dos nossos projetos. Mas quem quiser mais notícias, mande um WhatsApp, que a gente sempre manda o nosso informativo a cada 2 meses e podemos estar encaminhando para quem quiser ter mais notícias lá do norte de Moçambique. Amém, amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim do nosso programa. Infelizmente, nós teríamos aqui assuntos para conversar durante horas, talvez dias, né? Porque são muitas coisas a se compartilhar. Mas a nossa palavra, nesse momento, é de agradecimento, primeiramente a Deus, porque tem motivado, mexido no coração de várias pessoas, né? E as pessoas têm atendido essa convocação, e agradecer a presença de vocês, que honrosamente nos deram esse privilégio dessa conversa. Missionário Paulo, nossa palavra de agradecimento, meu irmão. Missionário Marcelo, Deus abençoe sua vida, é um grande desafio. No seu caso, envolvem contextos bem complexos, né? Está num ambiente onde o país está dividido em guerra, e ainda mais dentro de uma denominação que é bem
difícil, né? Recheada de desafios, mas a nossa palavra é de incentivo, é que Deus abençoe a vida de vocês, que nada disso é em vão, e que nós estaremos aqui e continuaremos aqui orando por cada um de vocês e a todos os missionários, né, que estão espalhados por diversos lugares do nosso planeta, né? Que Deus abençoe vocês e nossa palavra de agradecimento aí. Então, Marcelo, suas últimas considerações aí para os diáconos que estão nos ouvindo e os nossos internautas. Foi um prazer realmente participar com vocês, que temos esse bate-papo, conhecer também o missionário Paulo, estarmos junto com o diácono também, é realmente um privilégio estarmos juntos, e eu acho que a mensagem é continuarmos firmes, né? É realmente olhando para que Mateus 28 fala, né? A autoridade e o poder são de Cristo, e é Ele que nos capacita, e Ele que nos envia a fazermos discípulos de todas as nações. E o mesmo Deus é quem vai estar conosco em todo o processo até a consumação. Então é realmente cada um com seus dons e talentos, usando, para que o nome de Deus seja glorificado e para que mais pessoas venham conhecer a Cristo. Então que nós possamos nos colocar nas mãos desse Deus, Criador dos céus e da terra, e que quer nos usar para que a obra dele, o evangelho dele possa ser anunciado. Amém, amém. Missionário Paulo, suas palavras aí, considerações finais. Bom, diácono Glauco, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, com sua pessoa, diácono Glauco, que é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, e é um diácono que tem trabalhado de maneira muito atuante aí com esses homens de Deus da junta da JDPE, homens que eu conheço de perto e admiro muito o trabalho, né, dos meus amados irmãos diáconos, né? E uma alegria de conhecer também o missionário Marcelo aí que está na África nesse desafio. Deus abençoe o diácono, o missionário Marcelo. E também lembrança ao diácono Marcelo também, nosso amado diácono Marcelo de Boa Viagem, né? E assim, eu agradeço o convite, né, e a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui no campo missionário, e eu rogo as orações dos irmãos, para que continuem orando por nós, tanto por mim, como o missionário Marcelo, pois estamos aí no campo de batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, né? Então, o Deus que nos enviou ao campo missionário, ele é aquele que está na frente, né, como o Deus que controla todo o universo e tem nos capacitado e ajudado, fortalecido, cada um nos seus respectivos campos missionários. Então, ore por mim, pela minha esposa e por nossas 3 filhas, para que continuemos a pregar o evangelho a toda a criatura. Amém, amém. Nossa palavra de agradecimento a você, internauta que esteve conosco, e convidamos você a se inscrever no nosso canal e continuar apoiando esse projeto. Diáconos do Brasil, compromisso para fazer a diferença. Até o próximo programa, se Deus permitir. Até logo. Atualmente, a JMN possui 173 campos missionários, 101 em projetos de parcerias e 72 exclusivos da JMN. Existe um propósito que nos move e que conecta nossos atos mais sinceros. Existe uma história que vivemos para contar. Cada um escuta o sussurro que vem do diretor e traça o roteiro passo por passo, se apegando na esperança que está viva. E que diz:
Estarei com vocês até o fim dos tempos. Esperamos pelo reino que vem e já está, e nos esforçamos para expandir esse reino pelo mundo, e nos tornamos missionários. A APMT se posicionando estrategicamente para proclamar o Evangelho de Cristo.